Esta é a terceira aula das bases da contabilidade financeira. A primeira aula foi sobre as regras de movimentação das contas do ativo, do passivo, do capital, de gastos e de rendimentos. Na segunda aula estivemos a falar sobre o balanço e nesta terceira aula vamos falar sobre a demonstração dos resultados. Estes vídeos visam falar de uma forma básica daquilo a que são os princípios da contabilidade financeira, as suas demonstrações financeiras e assim poder ter um conjunto de conhecimentos que possam vir a facilitar a integração num curso de contabilidade, quer seja na Certform, quer seja até em instituições de ensino superior. Na Certform Escola de Formação Prática, desenvolvemos um curso de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. No site da Certform, em e-learning live streaming, temos acesso a toda a nossa oferta formativa. O curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada está disponível em e-learning e também em presencial na cidade do Porto. Vamos iniciar em fevereiro de 2022 mais uma edição desta mesma formação. Em e-learning, a partir do momento em que faz a sua inscrição, pode começar imediatamente o seu percurso formativo. Contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais, controle de gestão, análise económica ou financeira de empresas, são várias das formações que disponibilizamos. Entre outras áreas, poderá consultar o site da Certform. Desenvolvemos também formação live streaming, ou seja, com sessões síncronas em tempo real. Pode fazer os cursos a partir de sua casa, a partir do seu escritório, a partir de qualquer parte do mundo. No site da Certform temos disponível toda a nossa oferta formativa que atualmente disponibilizamos quer em e-learning, quer em live streaming. Sessões assíncronas e sessões síncronas. Vamos então tratar do tema da demonstração financeira denominada a demonstração dos resultados por naturezas. A demonstração dos resultados é uma das principais demonstrações financeiras que o normativo contabilístico, aqui em Portugal o Sistema de Normalização Contabilística, obriga todas as entidades a apresentarem. A demonstração dos resultados evidencia a situação económica, determinando os resultados, que podem ser lucros ou prejuízos, alcançados no período de referência, pela comparação dos rendimentos, o valor das produções e das prestações de serviços, com os gastos, ou seja, os consumos ou utilização dos recursos. A demonstração dos resultados na informação empresarial simplificada, que é algo que as empresas entregam à autoridade tributária, ela apresenta-se no quadro 03. Esta é a demonstração dos resultados por naturezas que as empresas apresentam à autoridade tributária e, de acordo com a estrutura desta demonstração financeira, nós temos aqui o elenco dos rendimentos e dos gastos que a empresa, ao longo de um ano, à data de relato, 31 de dezembro de um determinado ano, a empresa apresenta. Logo no início, as vendas e serviços prestados, e que é a faturação, o volume de negócios da empresa. E, por exemplo, aqui na linha 6, o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas,
e que entra na linha dos gastos. Obviamente que para uma empresa vender mercadorias, teve que as comprar, e da mesma forma que a empresa tem um rendimento ao vender as mercadorias, a empresa tem um custo associado à venda dessas mesmas mercadorias. A venda das mercadorias, subtraindo o custo das mercadorias, temos a chamada margem bruta da empresa. Da demonstração dos resultados, nós temos o elenco dos vários rendimentos que a empresa apresenta e dos vários gastos. No nosso plano de contas, no nosso código de contas, como vimos na primeira aula, os gastos correspondem à classe 6. Desde a conta 61, o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, até à conta 6.9, onde se representam os gastos e as perdas de financiamento. Já a classe 7, a classe dos rendimentos, vai começar com a conta 71 de mercadorias até à conta 79 de juros, dividendos e outros rendimentos similares. Vamos fazer um lançamento e vamos ver que tipo de consequências esse mesmo lançamento vai trazer para, por exemplo, a demonstração dos resultados. Vejamos, por exemplo, uma empresa que está a calcular as suas depreciações. Temos aqui um quadro e num determinado ano, vamos considerar, por exemplo, o ano 2017, a empresa vai reconhecer uma depreciação do período de 20.131,57. Estamos perante um ativo fixo tangível, um determinado equipamento que a empresa possui, e que vai obedecer a uma depreciação no período de 20.131,57. Ora, foi adquirido por 127.500 euros, vai ser objeto agora do reconhecimento de uma depreciação pelo valor que eu já referi. As depreciações, elas contabilizam-se debitando a conta 64.2, que é uma conta de gastos, e creditando a conta 438, que representam as depreciações acumuladas e funciona como uma diminuição do ativo. Vamos fazer aqui um lançamento no sistema informático que nós utilizamos nos cursos da Certform. Vamos a novo lançamento e vamos proceder ao reconhecimento de uma depreciação do período. As depreciações, elas são reconhecidas aqui neste diário que eu vou indicar como depreciações e vamos considerar então as depreciações do período. Considerando então o tipo de documento, onde vamos fazer o reconhecimento deste facto, ou seja, o reconhecimento das depreciações. As depreciações tratam-se de um lançamento que aqui no sistema informático corresponde ao documento número 53, o documento tipo 53. Vamos atribuir-lhe um determinado número, por exemplo, seria, aqui tem a ver com o número do sistema informático, o número do documento. Eu vou considerar o número 5, esta nota de lançamento das depreciações. As depreciações são reconhecidas a nível do nosso plano de contas, conforme eu tinha dito, na conta 64, gastos de depreciação. Nós consideramos depreciações para os ativos fixos tangíveis e amortizações para os ativos intangíveis. Temos aqui a conta 64.2, os gastos de depreciação, e vamos então fazer o reconhecimento na conta 642. O nosso plano de contas no sistema informático ele é bastante mais desenvolvido e consideramos, por exemplo, as depreciações do equipamento administrativo. A título exemplificativo,
seria então, para efeitos de equipamento administrativo, a conta 6426 e vamos aqui ao mobiliário. O valor cujo reconhecimento terá de ser feito, conforme eu disse, considerando aqui o ano 2017, são 20.131,57 de depreciações. Então vamos colocar a débito 20.131,57. Trata-se de uma conta de gastos. As contas de gastos são contas que se debitam. E, seguidamente, temos a conta 43, as depreciações acumuladas e, para o reconhecimento das depreciações, nós utilizamos a conta 43. Vamos ver aqui no nosso plano de contas, só para verificarmos. Depreciações acumuladas será a conta 43.8, que se traduz numa redução do ativo. A conta 47.8, as depreciações acumuladas e também ao nível dos equipamentos administrativos. Equipamentos administrativos, portanto, será, vamos baixar mais um bocadinho, a conta 43. Vamos só localizar, fazer a pesquisa. Então temos mais uma vez aqui o plano de contas e será a conta 43.8, conforme eu já tinha referido. Estes planos de contas dos sistemas informáticos, eles são muito mais desenvolvidos do que o nosso simples plano de contas e que nós, para fazermos a contabilidade em termos profissionais, utilizamos um software de contabilidade onde temos as contas devidamente desenvolvidas face às necessidades da nossa empresa. E o equipamento administrativo será então a conta 43.85. O valor a crédito corresponde então aos mesmos 20.131,57. Temos então o método das partidas dobradas. A soma dos débitos é igual à soma dos créditos. Ora, que consequências é que este lançamento traz para a demonstração dos resultados? Para a demonstração dos resultados, há aqui um gasto. Nós debitamos uma conta de gastos, que é a conta de depreciações do período, ao nível do mobiliário, e do ponto de vista da demonstração dos resultados, há aqui uma consequência nos gastos do período. Se visualizarmos a demonstração dos resultados, o valor que eu acabei agora de contabilizar, ele vai entrar ao nível das depreciações. Gastos de depreciação vai entrar após a formação do EBITDA, ou seja, do resultado antes de depreciações, gasto de financiamento e impostos. Entram as depreciações e, a partir do EBITDA, deduzindo as depreciações, vamos formar o EBIT. Mas já vamos falar um pouco sobre estes mesmos resultados com estas terminologias. Quando nós estamos a formar a demonstração dos resultados, o nosso ponto de partida é o balancete. Um dos balancetes finais, o balancete retificado, ele apresenta-nos os gastos e os rendimentos que ao longo de um ano foram vindo a ser reconhecidos e formaram os respectivos saldos. Os gastos apresentam-nos um saldo devedor, um saldo a débito, e os rendimentos apresentam-nos saldos a crédito, por norma, saldos a crédito. Não quer dizer que um rendimento não possa apresentar esporadicamente um saldo a débito. Acontece, por exemplo, nas devoluções das vendas, em que nos rendimentos surge um valor a débito. Temos então o conjunto
dos rendimentos e dos gastos que ao longo do ano foram contabilizados e que agora nos apresentam os saldos finais. Neste balancete, e um balancete não é mais do que um mapa contabilístico, onde temos os saldos das várias contas movimentadas ao longo de um determinado período, e que pode ser um saldo devedor ou um saldo credor, e após a formação destes saldos finais, que o balancete retificado nos apresenta, nós fazemos o apuramento dos resultados, que consiste em creditar todas as contas de gastos, em debitar todas as contas de rendimentos e sempre por contrapartida da classe 8 a classe de resultados. Debitamos as contas de gastos por contrapartida de um crédito. Creditamos as contas de gastos por contrapartida de débito da classe 8 e depois, ao nível dos rendimentos, debitamo-los por contrapartida de um crédito na classe 8. Os gastos e os rendimentos ficam saldados e forma-se o chamado resultado antes de impostos. E é a partir desta demonstração dos resultados que os vários gastos e rendimentos vão ser incorporados na demonstração dos resultados. Esta é uma demonstração dos resultados que foi obtida a partir deste balancete, onde temos os gastos e os rendimentos, os saldos da classe 6 e os saldos das contas da classe 7. E a partir desta demonstração dos resultados, que é o elenco de rendimentos e gastos, nós temos os vários tipos de resultados que, a partir daqui, podemos trabalhar, fazer as nossas conclusões e fazer uma análise da situação da empresa. Esta empresa apresenta, por exemplo, vendas e serviços prestados no ano N de 3.366.409,99. O custo das mercadorias é de 2.406.866. Depois temos os fornecimentos e serviços externos, os gastos com pessoal, as imparidades de dívidas a receber, outros rendimentos e ganhos e outros gastos e perdas. E a partir daqui forma-se aquilo a que se chama o EBITDA. O EBITDA são os resultados antes das depreciações, antes dos gastos de financiamento e impostos. É o EBITDA porque corresponde àquilo a que se denomina Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations, Amortizations, na denominação anglo-saxónica. E a partir daqui deduzem-se efetivamente as depreciações. Caso, obviamente, as depreciações formem um gasto, como nós agora acabamos de reconhecer aqui no sistema informático, formando aqui uma classe 6, temos um gasto de depreciações, as mesmas, elas são deduzidas ao EBITDA. E deduzindo ao EBITDA as depreciações, temos o chamado EBIT, que corresponde a Earnings Before Interests and Taxes, ou seja, são os ganhos ou o resultado antes dos gastos de financiamento e dos impostos, antes de juros e impostos, o denominado resultado operacional. E a partir desta parte da demonstração dos resultados, nós temos os juros na ótica de rendimentos e correspondem à conta 79, ao saldo da conta 79, e temos os juros e gastos similares na ótica de gastos e corresponde à conta 69. É perfeitamente comum os juros suportados serem superiores aos juros obtidos. Esta empresa apresenta juros suportados de 82.779,33 contra os juros obtidos de 2.400. Temos aqui um resultado financeiro negativo. Este resultado
ele vai condicionar, vai ser aqui deduzido ao EBIT, formando-se o chamado resultado antes de impostos, o EBT, denominado Earnings Before Taxes, resultado antes da aplicação das taxas, ou seja, do imposto. O resultado antes de impostos, ele vai ser agora objeto de um tratamento fiscal. O resultado antes de impostos é o resultado contabilístico da empresa. E a empresa vai ter agora que fazer um trabalho de apurar o lucro tributável, ou seja, aquele valor sobre o qual se vai aplicar a taxa do imposto. O lucro tributável ele é apurado a nível fiscal, na chamada Declaração Modelo 22. É nesta declaração onde nós fazemos uma passagem de um conjunto de correções fiscais, de ajustamentos fiscais a acrescer, de ajustamentos fiscais a deduzir, até determinamos o denominado lucro tributável da empresa. Lucro tributável que depois de a possibilidade da dedução de prejuízos fiscais, forma-se a chamada matéria coletável e que vai ser objeto da aplicação da taxa de IRC. E a taxa de IRC, aplicando-se à matéria coletável, mais as chamadas tributações autónomas, mais a própria derrama municipal a que a empresa está sujeita, vai formar o imposto estimado para o período. Imposto esse estimado para o período que será colocado, que será objeto de reconhecimento na contabilidade e, após esse reconhecimento, na demonstração dos resultados virá o valor do tal imposto sobre o rendimento do período que, deduzindo ao resultado antes de impostos, forma-se o denominado resultado líquido do período e que é aqui a parte final, o resultado final da demonstração dos resultados. O resultado líquido do período. Esta empresa tinha um resultado antes de impostos, o EBT, Earnings Before Taxes, de 274.932,31, fez o cálculo do imposto, aplicando ao resultado contabilístico as várias correções fiscais que nós aprendemos nos cursos da Certa Forma a fazer, e a partir desta dedução do imposto formou-se o resultado líquido do período. O lucro líquido, neste caso, é um lucro porque é positivo. O resultado líquido do período que, por exemplo, comparativamente ao ano anterior, esta empresa no ano N tem um lucro líquido, um resultado líquido do período de 207.727,11 contra os 127.894,62 do período anterior. Esta demonstração de resultados é importante que ela nos apresente pelo menos 2 anos comparativos para que nós possamos comparar a empresa de um período para o outro. Ora, e, claro, nunca esquecer que o imposto ele é calculado não diretamente aplicando a taxa de IRC ao resultado antes de impostos, mas depois de fazer uma passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Isso faz-se conhecendo, é um trabalho minucioso, complexo, a nível fiscal, onde nós utilizamos as correções fiscais previstas no código do IRC e temos esta base da declaração modelo 22 para fazer então o cálculo do imposto conforme eu referi anteriormente. Nesta mesma demonstração dos resultados, nós temos o EBITDA, temos o EBIT e temos o EBT. Mas podemos partir do resultado líquido do período e fazer as contas ao contrário. Ou seja, se eu pegar no resultado líquido do período, estas são terminologias aqui em inglês, mas o resultado líquido do período, o net income, e se somarmos os juros, as taxas, as depreciações,
temos o EBITDA. Aqui é fazer as contas ao contrário. É partir do resultado líquido do período, que é o último que nos aparece na demonstração dos resultados, e ir subindo, somando as várias rúbricas de juros, de depreciações e de impostos. Do resultado líquido do período, forma-se o EBITDA. Podemos fazer então estas contas assim ao contrário. Também podemos pegar no resultado líquido do período, o denominado net income, e se somarmos os juros, se somarmos a taxa ou o imposto, temos o EBIT. E temos várias variações. Podemos, por exemplo, a partir do EBIT, subtrair o imposto e temos aquilo a que se denomina o EBIAT. Ou seja, são várias considerações, vários valores que nós tratamos nos cursos da Certform, nomeadamente no curso de Finanças Empresariais, onde fazemos a análise económica e financeira da empresa, e todas estas são grandezas extremamente importantes conhecer para fazer então um estudo económico e financeiro da empresa. A demonstração dos resultados é uma demonstração que o sistema de normalização contabilística, as normas internacionais de contabilidade, obrigam genericamente as empresas a desenvolver. Aliás, em Portugal, todas as empresas, independentemente da sua grandeza, em comum, elas apresentam sempre o balanço e a demonstração dos resultados. Nós em Portugal temos 5 demonstrações financeiras, mas as microentidades apenas apresentam o balanço e a demonstração dos resultados. Microentidades são aquelas que não ultrapassam 2 destes 3 limites que estão aqui neste quadro. As pequenas entidades apresentam o balanço, a demonstração dos resultados e o anexo. As médias e grandes entidades no sistema de normalização contabilística. Então essas terão de apresentar todas as demonstrações financeiras constantes do sistema de normalização contabilística. Ou seja, o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, por opção uma demonstração dos resultados por funções, a demonstração das alterações do capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e o respectivo anexo. Fica então feita assim uma abordagem à demonstração financeira, denominada demonstração dos resultados por naturezas. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula. Até uma próxima oportunidade. Até breve.